Olha, na verdade, quando aconteceu o episódio, eu tinha 10 anos, né? Mas as lembranças que eu tenho muito dela é porque sempre nas terças-feiras ela me levava a novena lá no bairro São João, né? A Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E também me levava ao dentista, nosso amigo Dr. Otacílio. E lembrava sempre dela que a minha mãe gostava muito de pedir para ela, a que ela mais mandava fazer as coisas, ou algum mandado, era ela, né? Ela que ia, e às vezes ela me levava também, às vezes ela ia só, mas eu lembro, assim, de algumas coisas. Eu convivi com ela até os 10 anos de idade, né? Mas mesmo assim, eu vendo as fotos dela e tudo, eu não consigo ver hoje a imagem dela de como vivo, quando estava vivo, eu não consigo. Mas o que eu lembro mais é isso aí. Eu presenciei muito, eu era um dos que... A minha mãe e meu pai, lá em casa, a gente 11 irmãos, né? 9. Hoje somos 9. E minha mãe também, eu era um dos vigias dela, já que eu andava com ela de mar. Minha mãe era muito ciumenta, tinha muito ciúme dela. O velho também tinha muito ciúme. E sempre eu que ficava procurando se ela estava onde é que ela estava, e chamar ela e tudo. Era dessa forma. Como filho, ela era muito obediente, porque ela... Não é, o que a gente chama de temer, como antigamente ninguém temia os pais, a gente respeitava, né? Ela respeitava muito, a minha mãe obedecia muito. Como eu disse, ela era menina da igreja, que ela sempre, eu era a principal pessoa que ela levava para a novena, lá no bairro São João, na época, né? Eu pequenininho, eu criança, sempre acompanhado, ela que me levava, isso eu lembro demais. E a minha mãe sempre mandava fazer as coisas, ela era muito obediente, estudiosa, tinha muita amizade. Depois de muito tempo, fiquei sabendo que ela até em Brasileira, ela andava lá, minha mãe permitia, ela tinha muita amizade lá, pessoas de lá me disseram na época dela. E era uma menina muito, todo mundo sabe, muito de família e de amizade. Tinha muita amizade na escola, as pessoas que estudavam com ela, que às vezes encontram comigo, que sabem que sou irmão dela, falam da emoção de ter sido amigo dela e também da tristeza da época que aconteceu o episódio triste, né? A gente pegava o ônibus, era seu Otto, então seu Pituca, aí ele só levava as pessoas até a comunidade de São José de João Barba, né? Aí de São José de João Barba a gente ia de pé, ia caminhando, era mais ou menos 3,5 km de lá até a casa da minha tia, que é onde a gente ia para as férias. Ficava sempre lá, minha tia Francisca, que graças a Deus ainda é viva, com 92 anos hoje. E era confiável, todo mundo ia. E ela desceu, né? Só que aconteceu da seguinte forma, a minha mãe, ela foi num dia da semana, né, já no período de férias ainda, mas a minha tia esperando ela lá, mas a comunicação era muito difícil, não tinha telefone nem nada, a minha mãe achando que ela estava lá e a minha tia achando que ela não tinha ido para lá ainda, né. E, inclusive eu estava lá, eu e o Evaldo, meu irmão, mais velho que eu, a gente estava já no interior lá, quando aconteceu esse episódio. Aí como foi? Ela pegou, ali no mercado, ela pegou o transporte, né. E ele também, supostamente, estaria dentro, né? Aí, quando aconteceu o final do trajeto de carro, eles desceram, minha irmã desceu, né? As informações que nós temos. Ela saiu caminhando sozinha, ela não viu ele, acho que ninguém viu. Aí, mais ou menos uns 50 metros da entrada, na estrada vicinal lá, que vai para a Cortada, mais ou menos uns 50 metros... Ela tinha uma casinha que hoje não existe mais, uma casa da mulher lá, a mulher disse que ela pediu água. Aí a mulher deu água para ela, eu acho que ela não via esse cara também, né? Aí o que acontece? Ela continuou o trajeto. Aí dali, mais ou menos uns 1 quilômetro, mais ou menos, 1,5 km, a pessoa vinha seguindo ela, eu acho que talvez ela não tinha percebido nada, mas ela conhecia ele, que ela andava na casa da minha tia, mas não tem parentesco nenhum com ele. O pessoal fala, mas isso é mentira. Aí a história que se sabe é que lá, eles já falavam que ele falava que era louco por ela, não sei o quê, um cara horrendo, horrível, cara mais... Aí ela não queria nada que ele nem conhecia, nem tinha contato, só conhecia de vista, né? Aí nesse momento ele atacou ela lá, aí foi terminar de fazer o maltrato com ela, mais ou menos uns 100 metros adentro de mato adentro. Porque tinha a estrada pra gente ir pra casa da minha tia, e o cara entrou, saiu mais ou menos uns 100 metros lá, e, infelizmente, agrediu, fez tudo que fez, e a história conta que foi 3 dias de sofrimento. Ele deixou ela, rejeitou aqui o calcanhar dela, de Aquiles, né? A machucou, e ainda ficava frequentando, fazendo essas maldades com ela.
falam histórias que até eu não acredito, eu nem vou contar aqui, que tem coisas horríveis mesmo que ele fazia com ela lá, que não dá para ser um ser humano e fazer o que ele teria feito. Em relação à água, o pessoal diz que ela pedia água, estava morrendo de sede, e o cara urinava na menina. A história que conta, né, que ele próprio teria contado. Então foi isso aí mais ou menos acho que uns 3 ou 4 dias depois, os vaqueiros iam passando lá na estrada, aí sempre passava, tinha uns cachorros latindo, e matar dentro lá, via urubus, aí que um dia os vaqueiros, rapaz, vamos ver o que está acontecendo ali. Chegaram lá, tinha só a ossada já, né? Já tinha sido consumido já pelos animais silvestres, né? Mas não sabia quem era. Tinha só alguma roupa dela, chinela dela lá e tudo. Aí chegaram na cortada lá, que é onde minha tia, lá no baixão onde minha tia mora, e ele viu a conversa. E nisso eu já criança, já tinha voltado para casa, eu e meu irmão, ninguém sabia nada ainda. Mas no dia seguinte já veio a história perguntando por ela, minha tia perguntando por ela e minha mãe perguntando por ela, e pode ter sido a Consola. Ela tinha achado que ela tinha algum namorado e tinha fugido com o namorado e tal, porque naquele tempo era muito, né, os pais privavam muito as filhas assim. O que acontece? A minha mãe chegou lá, viu aquelas roupas lá, chinela e tudo, não teve dúvida, né? Não estava na casa da minha tia, não estava aqui em casa. Então, é a Consola. E, infelizmente foi aquele alvoroço todo e tudo. Aí, pessoal, agora quem foi? Quem é o culpado? Quem foi o criminoso? Aí foi investigação, vai, investigação vem. Esse monstro lá que fez isso, ele andava na casa da minha tia, que no tempo de pilar arroz, né? Com aquelas pilões lá, meu tio tinha combinado com ele para ele sempre no domingo ir lá pilar o arroz. Ele não estava indo dia da semana e no domingo ele não foi. Aí já ficou aquele pensamento, né? E incrivelmente, o cara é tão monstruoso, tão satânico, que no episódio de que ele ter matado ela e a descoberta, no meio, a gente estava lá no interior, eu e o Evaldo, meu irmão, no interior chamado Patizal, no campo de futebol lá, ele chegou, me abraçou, me chamando de cunhado, ele é horrível, um cara horrível mesmo, na aparência do cara é terrível. Aí fiquei muito enojado dele, mas ele já tinha feito isso já, entendeu? Mas ninguém sabia, nem sabia de nada. O meu tio lá, que sempre contratava ele para fazer o serviço para ele lá, né? Percebeu que esse cara não tinha aparecido mais lá. Aí as investigações foi para lá e foi para cá, e meu tio foi um dos principais que conseguiu descobrir quem teria feito isso, certo? Ele começou a procurar ele não aparecia. Aí quando chamou a polícia lá, já foi mais ou menos no rumo. Aí quando ele ficou sabendo que a polícia estaria atrás dele lá, já era começando a anoitecer, aí o meu tio Antônio Paulo Araújo, né, ele foi atrás dele com a polícia. Aí nesse momento lá que ele viu meu tio e a polícia, ele saiu correndo para o mato. A polícia não quis se aventurar correndo atrás dele no mato, o meu tio foi de mato adentro e conseguiu capturá-lo e trazer para a polícia. Até o pessoal, rapaz, vocês não mataram ele, não arrebentaram ele, não fizeram isso com ele, rapaz. O criminoso é ele, né? Ele tem que pagar pelos crimes dele, não é a gente cometer mais um crime, não perdoando. Quem perdoa um negócio, quem perdoa é Deus. Mas um cara que é um verdadeiro demônio desse aí, se fazer alguma coisa com ele, fazer do mesmo jeito ou fazer pior, isso aí vai levar, eu acho que não leva a nada, né? Agora é Deus que vai saber o que fazer com ele. E tem mais, quando ele veio de lá para cá, o meu irmão mais velho veio, meu tio de Lustosa também veio em cima do carro, meu irmão estava muito alterado, querendo fazer alguma coisa, né? Mas chorando e tudo. Mas entregaram à polícia normalmente. Um tio meu também quiseram pensar em fazer alguma coisa, mas ficou por isso. Ele pegou, se eu não estou enganado, pegou só 18 anos de cadeia na época, né? Foi para Major César, depois vai não sei onde mais. Muita gente até pergunta por ele, rapaz, o que é feito dele? Não, eu não quero saber, não me interessa, uma coisa ruim. A gente tem que esquecer, né? Olha, agora em relação a esse episódio, em relação à história da minha irmã, o que ela sofreu, e foi uma boa menina, morreu com 17 anos, né, ainda ia fazer 18 anos na época, daquela forma tão trágica, tão triste. Muita gente peregrina para lá, tem romarias para lá, não é só de Piripiri não, é de Batalha, até do Ceará vai gente para lá, vem do Maranhão. Faz romaria, a gente vê muito aqueles que o pessoal chama de milagres, aqueles que botam pedaços de madeira com formato de perna, de braço, de seio, tá entendendo? E a gente vê muito, às vezes eu vou lá, como tem muita coisa de madeira, o cupim vai comendo, aí a gente vai tirando, vai jogando fora, né? Aí sempre o pessoal vai repondo,
a gente respeita, mas deixa até um determinado tempo, porque não vai ter, se fosse colocar, ia ter um armazém cheio. A minha família fica pensando, o pessoal sempre fala, rapaz, ela pode ser santa, ela já fez milagre para mim, já fez pedido a ela, várias pessoas já dizem que alcançaram milagre com ela, várias mesmo, mulheres, homens, em relação à criança, até estudantes mesmo, a gente vê muito caderno lá e farda lá colocada lá, até dinheiro o pessoal bota, imagens eles levam muito, água, tá entendendo? Há 3 anos, teve um padre aqui da nossa paróquia, ele foi celebrar uma missa lá e no final ele disse, rapaz, se isso aqui tivesse acontecido na Europa, na França, na Itália, essa menina já era santificada já há muito tempo, já beatificada e santificada. Inclusive outras pessoas também já propuseram, rapaz, vamos lutar aí para que ela seja reconhecida, porque desses milagres, essas coisas que ela sempre faz. E nós da família, a gente tem mais a agradecer pelo ela ser tão bem vista, né, e ser tida como milagrosa. Os restos mortais, inclusive, eu lembro que restos mortais foi num caixão, que eu acho que não era meio metro de comprimento por meio de largura, em cima do carro, até com mau cheiro, né? Na época foi até lá em casa, e de lá levaram o cemitério São Francisco, onde ela foi enterrada, né? Veio lá em casa por alguns minutos, aí foi enterrada aqui no cemitério São Francisco. Mas onde ela é mesmo visitada mesmo, aqui na cidade, no cemitério, só em época de finado, daqui e lá, mas o pessoal sempre vai mesmo lá no local onde aconteceu, onde ela foi assassinada, né? Onde ela foi brutalmente, terrivelmente assassinada. E lá é muito visitado mesmo, o pessoal vai. Para quem ainda tem alguma dúvida, daqui de Piripiri é na BR-222, chegando ali já quase na entrada de Batalha, mas é na comunidade de São José de João Barba, aí você entra à esquerda mais ou menos 1,5 km, você entra à esquerda 1,5 km e lá você vai deparar com a entrada que é mais ou menos 100 metros para chegar até o local onde tem o cruzeiro, que o pessoal sempre chama lá de o Cruzeiro da Consolação, né? Da Maria da Consolação, foi feito lá uma cobertazinha e sempre é visitado. Praticamente todo dia tem alguém aparecendo lá e muitos testemunhos dos milagres dela. Então, hoje, a nossa família, apesar de muitos anos, está com 45 anos, fez agora em agosto, né? Tá fazendo agora em agosto, já fez no começo do mês, 45 anos, mas é inesquecível. A minha família ficou uma mancha muito ruim. A minha mãe, que sofreu tanto na vida dela para criar tantos filhos, né? E passou por uma situação dessa que nunca se recuperou, né? Uma mãe é mãe, a gente sabe. O pai também mas a mãe, o sofrimento é maior. Mas aí nós da família, vamos ficar aguardando e acreditando que vai dar certo. Tem muita gente que torcem para canonização, né? Pela beatificação, aliás, e para se tornar santa. E Deus sabe, né? A Igreja Católica é que vai decidir. Mas isso é muito gratificante para a gente, né? Tem essa parte que nos deixa feliz, tem alguém da família chegar a uma situação tão sagrada que é o santificado, né? Pois é, e toda a cidade de Piripiri, até quem não a conheceu, sente a falta de uma pessoa que foi tão amada, foi tão bem vista em Piripiri, a família inteira sente a falta dela, morreu de forma tão precoce, com 17 anos apenas, ainda ia fazer 18 na época, e com certeza, pelo que a gente também vê o relato de todo mundo, de toda a cidade de Piripiri, ela é inesquecível, né? Tanto pela personagem da pessoa dela mesmo, como também pela situação em que ela passou e hoje pelo que ela faz de bem para o pessoal que é devoto.